Senhor Deus, graças nós te damos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Bem sabemos, Senhor, que nós não somos dignos, mas é pela tua misericórdia, pelo teu amor, que hoje podemos ser chamados teus filhos e procurarmos, Senhor, fazer a tua vontade em nossa vida. Ajuda-nos, Pai, sempre a entender a tua vontade, o teu plano de vida para cada um de nós, Senhor, para que possamos, Senhor, honrar e sempre glorificar o teu santo e maravilhoso nome. É no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Portanto, a vida do crente, irmãos, significa que ele está unido com Cristo. E essa vida, ela é uma união espiritual, onde recebemos os benefícios da obra redentora de Cristo. Quais são esses benefícios? A remissão dos nossos pecados. Ou seja, estar vivo na visão bíblica é possuir os benefícios da morte de Cristo. A Bíblia nos fala que nós estávamos mortos em pecados, mas Ele nos deu vida. Então, estar vivo na visão bíblica é possuir os benefícios da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,15 nos diz o seguinte: e ele morreu por todos. Para que ele morreu? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso significa que nós não devemos viver mais para nós mesmos, né? Devemos viver para aquele que morreu e ressuscitou, morreu por nós, para nos remir dos nossos pecados. Gálatas 2,20, eu acho muito, esse versículo, ele se destaca muito na Bíblia, onde Paulo fala: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse versículo fala tudo o que deve ser a nossa vida cristã: viver para Cristo. Cristo vive em mim. A nossa vida, a vida que vivemos agora no nosso corpo, deve ser a vida de Cristo em nosso andar, nosso caminhar, tudo que nós fizermos. Porém, irmãos, nós não podemos enfatizar apenas a união com Cristo, e nem podemos também enfatizar apenas o seguir a Cristo, como sendo a definição de vida cristã. Há muita confusão nisso, irmãos, quando muitos falam que Cristo já morreu, ele já se converteu, já se arrependeu dos seus pecados, e Cristo já está na vida dele, então ele não precisa fazer mais nada, ele agora só espera o céu, né? Ele já se converteu, então ele fala: não, agora para mim é só o céu, não preciso fazer mais nada, eu posso levar a minha vida do jeito que eu quiser, porque eu já aceitei a Cristo, eu já me converti, então eu posso levar a minha vida do jeito que é. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Se você enfatiza apenas o aspecto de união com Cristo e nega o aspecto de andar seguindo ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, a nossa santificação diária, você vai entender que a vida cristã significa apenas ir para o céu, né? Ir para o céu. Uma vez que você já recebeu os benefícios da obra de Cristo, você já está salvo e pode, portanto, viver como quiser. Isto é errado. Nós não podemos pensar assim, tá? Também, vejam que o apóstolo Paulo diz em Tito 2:11, do versículo 11 ao 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus
se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina, agora presta atenção, ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Olha como ele é bem enfático em falar, nesta era presente. Então, renunciar à piedade e às paixões mundanas nada mais é do que você procurar a sua santidade diariamente. Paulo nos fala que a graça de Deus nos educa para que vivamos em novidade de vida e que devemos viver no presente século uma vida sensata e piedosa, ou seja, a nossa santificação. Então, essa é uma parte da definição da vida cristã. Por outro lado, se você enfatiza que a vida cristã é apenas seguir o Senhor Jesus Cristo, vejam aí que é diferente agora, é apenas seguir o Senhor Jesus Cristo, então provavelmente você vai descambar para o moralismo ou o legalismo. Você vai achar que ser crente ter a vida cristã significa cumprir mandamentos, cumprir regras, como não faça isso, não faça aquilo, não fume, não bebe, né? Várias coisas, várias regras. Então também não é isso, isso é errado. As duas ideias, ou seja, a união com Cristo e o andar com Cristo, elas têm que estar juntas para que nós tenhamos um quadro coerente e bíblico do que é a vida cristã. Ficou claro isso daí? Eu estou atropelando alguma coisa? Eu sei que eu estou nervoso, estou atropelando alguma coisa, mas se não ficou claro, os irmãos podem perguntar, tá bom? Então, as duas ideias precisam estar juntas para que nós tenhamos um quadro coerente e bíblico do que é a nossa vida cristã. Portanto, a vida cristã é um estado de união com Cristo que essa união nos leva a uma nova vida. Tudo bem? É muito importante que eu e você entenda esta situação, essa definição de vida cristã. Bom, é muito importante que nós entendamos isso. Quem é que tem a vida cristã? A vida cristã quem tem é aquela pessoa que já foi unida ao Senhor Jesus Cristo por intermédio da fé e por isso recebeu os benefícios da obra do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Por causa disso, essa pessoa vive como um seguidor do Senhor Jesus Cristo, segundo quem? Segundo as Sagradas Escrituras. Como então podemos definir a expressão vida cristã? A definição que seguiremos nesse estudo é a seguinte: a vida cristã é um estado daqueles que foram unidos ao Senhor Jesus Cristo e que agora possui uma conduta moldada, presta atenção, uma conduta moldada exclusivamente pelas Sagradas Escrituras. Então, é um estado, dos que foram unidos com o Senhor e que possuem uma conduta moldada exclusivamente pelas Sagradas Escrituras. Por isso, é essencial compreendermos que a vida cristã é, basicamente, uma vida moldada e guiada pela Palavra de Deus. O texto mais básico que fala dessa vida cristã é 1 Timóteo 3, 16 e 17, onde fala o seguinte, acho que é um versículo conhecido: toda escritura é o quê? É inspirada por Deus. E é o que também? É útil para o ensino, para a educação, para a repreensão, advertência, exortação, para a correção, ou seja, a reparação,
conserto, aperfeiçoamento e para a educação na justiça, a fim do quê? Qual a finalidade de toda a Escritura? A fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, viver uma vida plena para o Senhor Jesus Cristo, para o nosso Deus. E isso vai glorificar o seu nome. Então, até aqui nós definimos o que é uma vida cristã. Agora, qual o alicerce, qual o principal motivo para vivermos essa vida cristã? Qual o principal motivo? O que o crente, qual o incentivo que o crente tem para viver uma vida santa, digna e que honra ao Senhor Jesus Cristo? O breve catecismo de Westminster começa com a pergunta, a primeira pergunta que eles fazem: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é uma pergunta da mais alta importância para todos nós. Porque muitas vezes nós vivemos sem entender o para quê, né? Ou por que vivemos. Eu lembro que, quando eu era jovem, não faz muito tempo, né? Eu achava, eu não conseguia entender, né? Porque eu via as pessoas nascerem, as pessoas morrerem, então eu não entendia por que Deus faz a gente nascer nessa terra, aí vive um certo tempo, faz umas coisas boas, outros fazem umas coisas ruins, depois morre e aí acabou. Né? Qual que era o motivo? Eu só fui entender depois que eu comecei a estudar a Bíblia, né? Que Deus começou a falar no meu coração, fui aprendendo por que então que Deus nos criou, para que nós vivemos. Por exemplo, é muito importante, irmãos, quando você for utilizar uma ferramenta qualquer, é muito importante que você saiba para que serve essa ferramenta, não é verdade? Vamos supor, você vai usar vamos falar um negócio de marcenaria aí que eu conheço um pouco, um martelo. Vamos falar sobre um martelo. Se você pega aquele martelo, aquele pedaço de madeira com um ferro na ponta, se você não sabe para que serve, né, você vai se atrapalhar quando for usar ele, não é verdade? Você sabe que o martelo é para pregar e arrancar prego. Mas se você não sabe, você pode se machucar com ele. Você não sabe o motivo pelo qual ele foi criado. Assim também, irmãos, acontece com a vida cristã. Antes da gente responder a pergunta, como eu devo viver a vida cristã, nós precisamos responder uma pergunta ainda mais básica e mais fundamental, que é: para que eu devo viver? Ou melhor, ainda seria melhor perguntar: por que eu tenho que viver uma vida cristã santa? Uma vida cristã pura, uma vida cristã baseada nas Escrituras. Isso nós vamos tentar responder com o estudo. A vida cristã está fundamentada naquilo que é o alicerce de toda a existência humana. O ser humano, ele existe por uma razão. E qual é a razão da existência humana? Isso nós vamos, através do estudo, descobrir. O alvo da vida. Vamos pensar. Você já se perguntou por que existe? Por que eu existo? Se sairmos para perguntar às pessoas qual o principal objetivo da humanidade, qual seria a resposta? O que eles responderiam? Existem várias respostas nisso, né? Principalmente no meio dos crentes, né? Eles vão falar que nasceram, está aqui no mundo para descobrir a sua finalidade, e cada um tem uma finalidade diferente, cada um tem aqueles que falam que não tem finalidade nenhuma, que nasce, morre e acabou, né? Mas, e entre os cristãos, como eles responderiam essa pergunta? Qual seria, irmãos, a resposta? Por que nós existimos? Por quê? A verdadeira resposta
a essa pergunta foi dado lá no catecismo, que nós mencionamos lá em cima. O fim principal de todo homem é glorificar e ter prazer, glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. A resposta às perguntas como por que existo, por que Deus criou tudo, por que Deus nos salvou, estão todas resumidas nisto: para a glória de Deus. Então, Deus nos criou, Deus nos salvou, Deus cuida de cada um de nós diariamente, Deus cuida da sua igreja, mas tudo é para a glória dele, é tudo para a glória de Deus. Quando nós começamos a entender isso, nós vamos começar a entender como nós devemos viver a nossa vida cristã, porque a nossa vida cristã tem que ser vivida não é para mim, não é para os diáconos, não é para os pastores, é para a glória de Deus. Cada um vive a sua vida para a glória de Deus. Você vai prestar contas a Deus. A Bíblia ensina que tudo o que Deus faz, Ele faz para louvor da sua glória. Vamos notar alguns versículos e vamos observar nesses versículos as ações de Deus para glorificá-lo. Salmo 19:1 fala o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, a criação no todo proclama a glória de Deus. Ela exibe quanto Deus é glorioso. Irmãos, é maravilhoso quando você olha para a criação e vê a ação de Deus. Eu acho que eu já contei essa história quando eu estava lá no Amazonas, quando eu saí de madrugada para ir ao banheiro, e quando eu olhei para o céu, né, eu nunca vi um céu tão estrelado. Né? Nunca vi um céu tão estrelado. Não tinha lua, mas a noite estava clara de estrela. E eu fiquei olhando maravilhado. Eu fiquei uns 20, 30 minutos ali, olhando maravilhado aquela beleza da criação de Deus. E tudo que você vê, Deus é maravilhoso. Ele cria tudo para a sua glória, para a sua honra. Deus criou os céus para exibir a sua glória. Outro versículo é Colossenses 1:16. Fala o seguinte: pois nele foram criadas, falando de Jesus Cristo, tá? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Está vendo como que Deus cria tudo para a sua glória? E é impressionante que nós não nos atentamos muitas vezes quando lemos esse versículo, que ele fala que criou todas as coisas, foram criadas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, é maravilhoso quando você lê um versículo desse. É maravilhoso você saber que você tem um Deus poderoso, Criador. Muitas vezes nos pegamos, chorando por causa de alguma circunstância que está passando na vida. Irmãos, basta levantar os olhos e ver o poder do nosso Deus Criador. Ele é maravilhoso. Ele criou todas as coisas, tudo está sob o controle dele. O apóstolo Paulo está dizendo aqui claramente que o propósito da criação feita por Jesus Cristo é para Jesus Cristo. Outro versículo, 2 Tessalonicenses 1:10. No dia quando vier para ser glorificado, novamente falando do Senhor Jesus Cristo, nos seus santos, e ser admirado em todos os que creem. A vinda de Cristo
no futuro, que está bem recente, está às portas, será para a sua glória, para que Jesus seja glorificado. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, para falar o seguinte: a vinda de Cristo está no futuro bem próximo, estamos vendo aí, estamos a portas. Então, vamos olhar para a nossa vida cristã, como estamos vivendo, irmãos? Será que estamos vivendo como aquelas virgens loucas, né? Não estamos preparados para a vinda do Senhor? Irmãos, precisamos atentar para isso. Se temos algum problema, se temos pecado, se estamos afastados do caminho de Deus, se estamos não dando tanta importância para a grandeza, para a glória de Deus, procurem voltar ao primeiro amor, irmãos, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima, muito próxima, pode ser até hoje. Não ouvi nenhum amém, mas pode ser. Voltando, irmãos, o outro versículo, Efésios 1, de 4 a 6. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para, atenção, o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, mais uma vez, nós vemos que todo o plano de salvação foi para louvor da glória da sua graça. O que Paulo está falando aqui é da nossa salvação, do nosso estado de salvos e filhos de Deus. E ele diz que isso foi feito para louvor da glória de um atributo de Deus, ou seja, da sua graça. Então, a conclusão que nós chegamos, com base nesses textos, é que a criação foi feita para glorificar a Deus. Tudo que existe foi feito para glorificar a Deus. E que a obra da salvação também é para glorificar a Deus. O principal texto que reflete isso é Romanos 11, 33, onde Paulo fala: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e para ele são o quê? São todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Todas as coisas, irmão, foram feitas para a glória de Deus. Se tudo que Deus faz é para a sua própria glória, consequentemente, ele nos criou, ele criou o homem também para este fim. Ou seja, o homem foi criado para glorificar a Deus. Esse é o supremo objetivo da criação, glorificar a Deus. No entanto, isso levanta duas perguntas. Primeiro, o que é a glória de Deus e o que é glorificar a Deus? O que é a glória de Deus e como nós devemos glorificá-lo? O que é a glória de Deus? Em primeiro lugar, a glória de Deus faz parte da sua natureza. Ele não ganha essa glória, ele tem essa glória. Entendeu? Ele não é algo que ele adquire. Isaías 6,3 fala o seguinte, nos versículos 6, 3. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia do quê? Da sua glória. Então, a glória de Deus é dele. A ele pertence a glória.
Note que o texto diz que está cheia da sua glória. Glória é uma característica de Deus. Deus tem a sua própria glória. Deus é glorioso. Atos 7:2, Estevão também naquela pregação, ele respondeu o seguinte: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória, está falando que Deus é glorioso, o Deus da glória. Mais uma vez, o texto se refere a uma das características de Deus, que é ter glória. João 1,14 fala: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vinda do Pai, cheio de graça e de verdade. João está dizendo aqui que Jesus, como o Filho de Deus, ele também tem glória, ele também é glorioso. Então a glória de Deus é algo que faz parte do que Deus é. Portanto, Deus possui glória como o sol possui a luz. Né? Se o sol perder a luz, perder seu brilho, ele deixa de ser sol. Né? Se Deus não tem glória, ele deixa de ser Deus. Então, a glória pertence a Deus. A glória é característica de Deus, é parte de quem ele é. Em segundo lugar, a glória de Deus, falando sobre o que é a glória de Deus, em segundo lugar, a glória de Deus é a combinação, irmãos, de todos os seus atributos. Quais são os atributos de Deus? Onisciente, onipresença, onipotente, amoroso, e vai por aí. Né? Em Êxodo 33, 18 e 19, Moisés disse a Deus: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: eu vou te mostrar a minha glória. Diante de você farei passar toda a minha bondade, é um atributo de Deus. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia, outro atributo de Deus, de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus tem glória, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus é santo, porque Deus é justo e porque Deus é amoroso. Deus é quem Ele é. Ele é Deus maravilhoso, é o único Deus. João 17, 24, Jesus na sua oração fala: Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Quando Deus manifesta a sua glória, ele manifesta quem ele é. A glória de Deus, quando ele manifesta o seu amor, ele manifesta a sua glória. A glória de Deus, então, é o que Deus é. Repetindo mais uma vez. Em terceiro lugar, irmãos, a glória de Deus é algo que ele não divide. Por que ele não divide? Uma pessoa, para ter glória, para ser glorioso, ele precisa estar acima de todas as coisas. Né? E Deus é o único que está acima de todas as coisas. Vamos dar um exemplo. Você trabalha lá numa fábrica, você trabalha no chão de fábrica, você é como o pessoal fala, o peão de fábrica, não é isso? Trabalha no chão de fábrica. Aí você recebe uma promoção, você passa a ser um gerente daquele setor. Então, a partir daquele momento, você passou a ter honra de gerente. Então, as pessoas abaixo vão te honrar pela sua posição. Agora, Deus, ele está acima de todas as coisas. Então, somente ele tem glória. Então, toda a glória é devida a ele. Eu já falei, né? Em terceiro lugar, a glória de Deus é algo que ele não divide. Por amor de mim mesmo. Isaías 48, 11, o versículo. Acho que eu não falei o versículo, né? Não.
Isaías 48, 11. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a outro. A glória de Deus é basicamente a expressão das qualidades e dos atributos de Deus. Portanto, a glória de Deus é aquilo que Ele é, irmãos, é a sua natureza, seus atributos. Por isso, Deus não pode dividi-la, nem recebê-la de ninguém. Aí nós temos um problema, né? Ele não pode dividi-la, nós já entendemos. Agora, não recebê-la de ninguém, espera aí. Sendo assim, se Deus não pode receber glória, então, o que é então glorificar a Deus? Como que eu posso glorificar a Deus, se Ele não pode receber glória? Na verdade, o que eu estou tentando explicar aqui, irmãos, é que Deus não pode receber mais glória, porque Ele é o único que tem glória. Ele já é a glória, entendeu? Então, eu glorificando a Deus, eu não estou dando mais glória, eu estou reconhecendo a sua glória, entendeu? Então, o que é glorificar a Deus? Veja como esses textos demonstram como Deus é glorificado. 1 Crônicas 16, 24 e 27. Fala o seguinte: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Deus é glorioso. E o que eu devo fazer, então, em relação a isso? Eu tenho que anunciar a sua glória. Eu devo divulgar quem Deus é para as nações. As nações não conhecem quem é Deus é, os incrédulos. Portanto, é nosso dever anunciar a sua glória. E a partir do momento que nós fazemos isso, nós estamos glorificando o nosso Deus. Glorificar a Deus, em primeiro lugar, é anunciar quem Deus é ao mundo. Isso através do Evangelho. 1 Crônica 29, de 11 a 14. Essa é a oração que Davi faz após receber as ofertas do povo para a construção do templo. E eu acho lindo esse texto, tá? Eu acho maravilhoso esse texto. Olha aqui a oração de Davi. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Olha como ele está reconhecendo o poder de Deus aqui. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. E ele continua. A riqueza e a honra vem de onde? Vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e para dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Ele está falando da oferta. E ele termina falando, tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui nos faz pensar, quando chega no final do mês, né, a gente tem a obrigação de ser fiel. Olha, ser fiel com os dízimos na casa, ser fiel com Deus, né? Aí você fala, não, tem que pagar isso, pagar aquilo, tá condicional. Ó, Senhor, não sobrou, esse mês não sobrou, acho que o mês que vem. Mas veja bem, irmãos, o dízimo, né, que nós temos que dar na casa do Senhor, é um reconhecimento daquilo que nós já recebemos dele. Não é que eu tenho que dar para receber como é pregado aí fora. Eu tenho que dar o que eu já recebi. Então, tudo vem da mão de Deus. Quando você para pensar, fala, peraí, estou errado. E realmente estamos, né? Quando pensamos assim, que Deus é por último. Não. Nós temos que honrar aquilo que nós já recebemos dele. Então, tudo vem da mão dele. Então, aqui nesse texto, Davi está exaltando a grandeza de Deus, né? E ele está reconhecendo que tudo vem das suas mãos. E quem é o povo, né, para pudesse contribuir, porque foi uma contribuição muito grande que fizeram lá para a construção do templo. Mesmo ele não construindo o templo. Mas foi uma contribuição muito grande. E ele fala, quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir
tão generosamente como fizemos. Tudo vem de ti, tudo vem de Deus. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. É interessante você pensar, por exemplo, quando Israel saiu lá do Egito, né? Saiu do Egito e foi para o deserto, eles saíram com ouro, escravos saindo com ouro. Né? Olha o poder de Deus. E às vezes a gente fica pensando assim, poxa vida, né? Estou passando por uma vida financeira aí que só os boletos que vencem, né? A gente não vence, só os boletos que vencem. Mas, gente, vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. Davi está citando uma série de elementos que Deus é. E a conclusão que ele chega é que nós precisamos agradecer e louvar o seu glorioso nome. Isso é dar glória a Deus. Então, glorificar a Deus é exaltar e louvar quem Deus é reconhecer a grandeza de Deus. Quando você fala quem Deus é, né, você está glorificando a Deus. Quando você reconhece o poder de Deus, você está glorificando a Deus. Quando você louva e exalta a Deus, você está glorificando a Deus. Filipenses 1:20 fala o seguinte: aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo aqui, eu vou ter que correr um pouquinho, senão não vai dar tempo de terminar. Paulo aqui está expressando a grandeza de Cristo e ele está preocupado, vejam bem, ele está preocupado que o Senhor Jesus Cristo receba toda a glória. Essa deve ser a nossa preocupação, quer na sua vida, quer na sua morte. Ou seja, divulgar quem Cristo é e o que Jesus Cristo fez é dar glória a Deus. 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Paulo está dizendo aqui que a forma como nós usamos o nosso corpo glorifica a Deus, ou não. Então, se fomos comprados por preço, nós precisamos reconhecer este fato em nossas vidas, procurando a nossa santificação diariamente. Para o que, irmãos? Para honrar e glorificar a Deus. Portanto, glorificar a Deus é proclamar, anunciar e testemunhar quem Deus é, quer seja por meio do nosso louvor ou por meio do nosso testemunho. Deus é glorificado quando sua glória é exposta e anunciada. Isso é um dever nosso, é um dever dos cristãos, é um dever da igreja. Portanto, nós gloriamos a Deus quando anunciamos e testemunhamos a sua glória em nossas vidas, diante dele e diante dos homens. Principalmente diante dos homens, para que eles conheçam a glória de Deus. O homem foi criado para este fim, glorificar a Deus, pois foi feito à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1:27. Isso implica que o homem foi criado para espelhar quem Deus é em todas as nossas ações. Para concluir, o que aprendemos nessa lição é de maior importância nas nossas vidas. E o que é de maior importância nas nossas vidas? Nós vimos que o supremo desejo de Deus é ser glorificado em todas as coisas. Nós fomos criados com este propósito, o de glorificar a Deus. Este é o propósito da nossa existência. Desta maneira, podemos entender como deve ser a nossa vida cristã. Uma vida para glorificar a Deus. A vida cristã é uma vida voltada para a glória de Deus, que possui como objetivo supremo refletir quem Deus é em todas as coisas. Este, irmãos, é o alicerce da vida cristã. Glorificar a Deus. Paulo expressou isso muito bem em 1 Coríntios 10:31. Isso aí eu vou deixar que vocês falem, porque é um versículo muito conhecido.
1 Coríntios 10, 31. Fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa, irmãos, que até as nossas necessidades mais básicas, como comer e beber, devem ter como propósito a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Senhor, graças te damos por esse estudo, Pai, pedimos que venha mudar os nossos corações, ó Pai, que nós possamos sempre estar voltados a glorificar o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Somos gratos a ti, nós não merecemos nada, Senhor, mas é pela tua infinita bondade, pelo teu infinito amor, pela tua infinita misericórdia, Senhor, que hoje estamos aqui diante da tua graça, Senhor, dentro da tua igreja, ó Pai, para ouvir a tua palavra, para cantar louvores a ti, ó Pai, e principalmente, Senhor, te adorar. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor.